A gente fala agora aqui no programa Espaço Aberto sobre a campanha Junho Violeta, que é o mês de conscientização e combate ao ceratocone. Essa doença de nome difícil, ela atinge 1 a cada 2.000 pessoas, segundo dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para explicar para a gente um pouco do que se trata essa doença, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, a doutora Érica Canarim Pinho, que é médica oftalmologista. Gostaria de agradecê-la por ter aceito o nosso convite para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Olá, Lidiane, eu que agradeço essa oportunidade por estar conversando sobre esse tema tão importante aqui com vocês. Doutora, poucas pessoas conhecem o nome dessa doença, que é até difícil de falar, né? Ceratocone. Que problemas ela causa para quem é acometido por essa enfermidade? Bom, o ceratocone ele aparece em geral na adolescência ou na fase de adulto jovem. Podemos ter exceções, como crianças ou adultos em outra fase também, iniciando sintomas. Mas, em geral, é um astigmatismo que, ao invés de seguir o comum desse problema, que é o uso de óculos, é um astigmatismo progressivo e que vai comprometendo a visão, deixando a visão cada vez mais embaçada, a ponto de que ficar somente ajustando o grau dos óculos não é mais suficiente para que o paciente enxergue bem. Então, com o passar do tempo, há um comprometimento visual e o paciente precisa de outras alternativas para que volte a enxergar. Quais são as causas para o aparecimento dessa doença? O ceratocone tem origem genética, então é muito frequente que a gente veja outros componentes da família com o mesmo problema. Às vezes esse problema passa despercebido, sem diagnóstico antes. Porém, o ceratocone está profundamente associado com o hábito de esfregar os olhos. Então, é muito frequente que os pacientes de ceratocone tenham alergias, que esse quadro seja concomitante a uma rinite alérgica, e aí o paciente passa a ter esse desconforto diário de ficar esfregando os olhos, e isso altera a estrutura da córnea, a biomecânica da córnea, fazendo com que ela fique com uma curvatura mais alta, uma espessura mais fina, e acabe desenvolvendo o ceratocone. Agora a gente tem alguns dados, né? Já comentamos aqui no começo do programa, né, sobre os dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Existe um outro dado com relação ao Brasil. Estima-se que a doença afete cerca de 150.000 pessoas hoje aqui no país. Isso é considerado uma incidência alta para um problema oftalmológico? E normalmente essa doença atinge pessoas em quais faixas etárias? Olha, sim, desde que o problema realmente afete a visão, qualquer número ele é surpreendente e realmente cada vez mais a gente faz diagnóstico de ceratocone e o diagnóstico precoce do ceratocone é muito importante porque define como vai ser o tratamento, define uma orientação melhor para o paciente e que a gente faça adequações desse tratamento, que segue várias etapas. A gente tem, infelizmente, várias alternativas, cirúrgicas, não cirúrgicas, óculos e lentes de contato, e a gente vai adequar isso para cada paciente. É muito frequente que um olho seja mais acometido do que outro olho, então, às vezes, o paciente permanece com o olho enxergando melhor, e enquanto o outro olho vai deteriorando, principalmente se ele tiver predileção para coçar mais um olho do que o outro olho. E esses casos em que um olho acaba piorando mais do que o outro, é que às vezes retarda um pouco mais o diagnóstico, porque o paciente mantém ainda uma qualidade de visão. Mas isso não é o adequado, porque a gente perde a oportunidade de tratamento. Então, hoje em dia, com acesso mais fácil aos serviços de saúde, é cada vez mais importante a gente divulgar esse problema para que as pessoas busquem ativamente e para saber se são portadores dessa condição ou não.
Esse, inclusive, é o alerta feito, né, pela campanha Junho Violeta, que é de diagnóstico precoce da doença, um alerta para que as pessoas fiquem atentas aos sinais, né, que o próprio organismo acaba manifestando. As visitas regulares ao oftalmologista já garantem um diagnóstico adequado, em tempo suficiente? Sim, exatamente. Como o ceratocone ele aparece numa idade de desenvolvimento entre adolescência e adulto jovem, geralmente uma faixa etária bastante produtiva. O paciente ele tem os estudos, ele está iniciando a vida com o trabalho, e então precisa de uma atenção especial. E principalmente os pacientes que já sabem que têm astigmatismo, é importante fazer o exame específico, que é a topografia de córnea ou a ceratoscopia computadorizada, para que o padrão desse astigmatismo seja estudado e seja detectada alguma tendência para o ceratocone. Uhum. Doutor, agora a pessoa teve sintomas, né, notou alguma diferença com relação à visão, mas não tem o hábito de fazer essas consultas, esses exames regulares com o oftalmologista, acabou deixando, não procurou, enfim, a doença acabou avançando. Qual é o risco para esse paciente? Há risco de perda de visão, por exemplo? O ceratocone é uma doença progressiva, então, se a gente não detecta a tempo e não faz a prevenção, a chance dele piorar é muito grande. Existem vários estágios de ceratocone. A gente costuma dividir em 4 estágios. O primeiro estágio é bem leve e, em geral, a gente observa. Se a gente detecta que o ceratocone está realmente em progressão, aí a gente precisa tomar outras providências. Existem alguns procedimentos, como, por exemplo, o implante de anel intraestrumal e o crosslinking do colágeno corneano, que são para esses casos mais iniciais, até o estágio 3 e 4. Quando o paciente já atinge um estado 4 avançado, a técnica que a gente mais indica é o transplante de córnea, que é uma cirurgia mais complexa, o paciente precisa ser incluído numa fila para esperar a córnea, mas é um tratamento que é muito bem sucedido no ceratocone, geralmente os pacientes ficam muito bem, mas é um tratamento mais complexo. Então, se a gente puder intervir antes com procedimentos que apresentam uma recuperação mais rápida e que vão interferir menos na qualidade de vida do paciente, então a gente dá essa preferência. Além disso, óculos e lentes de contato, eles podem ser usados em qualquer momento do tratamento. E a gente tem também à disposição lentes específicas para quem é portador de ceratocone, tanto lente gelatinosa quanto as lentes rígidas, que elas criam uma outra superfície na frente da córnea, melhorando bastante a qualidade de visão. Uhum. Um paciente que chegou a esse estágio, esse nível 4, né, de avanço da doença, você comentou que existe uma fila no caso de necessidade de transplante. Qual é a dificuldade de acesso que esse paciente passa a ter nesse momento? Inclusive na rede pública de saúde, né? Sim. Em virtude da pandemia, a fila de transplante de córnea, ela foi bastante prejudicada. Então, hoje em dia, os pacientes aguardam bastante tempo nessa fila, cerca de 1 ano e meio. Também. O paciente, aí ele precisa de um suporte, né, durante todo esse tempo que ele permanece aguardando e cuidando do outro olho também, porque como é um acometimento bilateral, então a gente não pode só focar em um olho e deixar o outro olho sem cuidados. A gente precisa ter essa observação para a gente conseguir realmente melhorar a vida do paciente. Ok, nós agradecemos a participação aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, da doutora Érica Canarim Pinho, que é médica oftalmologista, explicando para a gente um pouco sobre os alertas feitos durante a campanha Junho Violeta
e diagnóstico, tratamento, causas, enfim, da doença oftalmológica chamada ceratocone, que tem uma razoável incidência aí, inclusive aqui no Brasil. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade e que muitas pessoas estejam atentas a esse problema cada vez mais. Fica o alerta aqui feito pelo programa Espaço Aberto. Nós agradecemos a participação da doutora e você também que nos acompanhou aqui em formato virtual. E lembramos que este conteúdo fica disponível para você acessar na íntegra pelo nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima. Thank you.